Muito bem, meu nome é Paulo, eu sou aluno do professor Francisco do CMC e eu vou falar desse trabalho sobre a modelagem do efeito de respostas comportamentais na propagação de epidemia. Esse trabalho foi feito majoritariamente lá na Espanha, enquanto eu estive num estágio lá, com o professor Yamir Moreno e com a ajuda do seu aluno Alberto Aleta, ok? Então vamos lá. Começando com uma introdução, e a gente começa com a motivação pelo fato de que o comportamento humano ele influencia muito fortemente a propagação de doenças. Então, seja pelos nossos comportamentos do dia a dia, como padrões de mobilidade, a informação que a gente propaga, a opinião que a gente tem, assim como medidas que a gente ativamente toma no sentido de proteger contra doenças, como uso de máscara, de preservativos, controlar vetores, vacinação, enfim, tudo isso influencia na propagação de doenças. E o fato é que é difícil incorporar esse tipo de coisa na modelagem matemática e computacional de doenças. Então, isso ainda é um desafio atual de pesquisa, ok? Tanto que existem muitos artigos já nesse assunto, cada um com uma abordagem diferente. Trouxe aqui só um exemplo de cada um, mas é realmente um campo muito ativo de pesquisa. E agora falando em particular de doenças que são emergentes, ou seja, doenças novas na população, que chegam e encontram uma população suscetível, como foi o caso da Covid, H1N1, aquele surto de ebola que teve. Nesse caso dessas doenças, tenta-se modelar o comportamento, a mudança comportamental das pessoas, geralmente de uma forma constante, ou seja, pegando esse caso aqui que foi um trabalho famoso do Imperial College, eles assumem que a partir de um certo momento, a taxa de transmissão simplesmente diminui constantemente, porque as pessoas começam a se proteger, ok? Lockdowns, coisas que acontecem, e isso é o que geralmente é feito também. Os meus colaboradores, a Yamir e Alberto, eles fizeram isso também para a Covid no começo, para a Espanha, e é o que dava para fazer. No caso em que existem muitos dados, como a figura da esquerda aqui, que também é um trabalho do Yamir, aí você pode fazer algo mais detalhado, né? Que foi o caso de Boston, que tinha um grande volume de dados a respeito do comportamento das pessoas, para onde elas vão trabalhar, para onde elas vão se divertir. E tendo esses dados, é mais fácil você trabalhar e estudar estratégias para aquela doença. Mas geralmente não é a realidade e a maioria das cidades não tem todo um volume de dados que se tem, como tinha no caso de Boston. Então, a ideia que eles tiveram foi da gente tentar incorporar essa resposta comportamental como uma variável dinâmica que faz parte do sistema e não como algo que dependa de dados, ok? Bem, e dentro desse cenário tem também uma questão interessante, que é de se uma estratégia global ou local é melhor. Então, no caso global, seria todas as cidades de um país seguindo a mesma curva de reação, todas adotando a mesma estratégia de forma sincronizada. E a local seria cada cidade, cada sub-região ali, seguindo a sua própria curva de prevalência, de infecção, e tentando adotar as suas próprias estratégias. A gente vai usar o nosso modelo para comparar isso. Então, esses são os objetivos. Modelar a propagação em larga escala de uma doença com resposta comportamental dada por uma variável dinâmica, autônoma, e usar esse framework para comparar estratégias locais e globais de intervenção. Ok? Então eu vou mostrar como a gente escolheu para atacar esse problema. Então a gente resolveu, basicamente aqui a nossa formulação tem 3 aspectos: o modelo epidêmico, a população que a gente usa e as respostas comportamentais, como elas são implementadas. Então, começando pelo modelo epidêmico, bem, para esse estudo mais conceitual, mais geral sobre a dinâmica de propagação de doenças, a gente pode usar um modelo simples como o CIR, em que você tem indivíduos suscetíveis, indivíduos infectados, e no caso de contato entre infectados e suscetíveis, os suscetíveis podem contrair a doença com probabilidade beta, ok? E cada indivíduo infectado pode também, durante cada passo de tempo, se transformar num indivíduo removido ou recuperado, curado, imune, com uma probabilidade μ, ok? E essa aqui é o cálculo da chance de infecção de cada suscetível dado o número de infectados na população. A população em si é modelada como uma metapopulação,
que recebe esse nome por ser uma população de populações. Então, ela constitui de uma rede, onde cada nó dessa rede, que é um círculo vermelho, círculo azul aqui, perdão, ele é uma cidade, uma sub-região. E dentro dessa cidade vai estar os indivíduos interagindo entre si de forma homogênea. Todos podem interagir com todos. E ainda existem links entre essas cidades que permitem que os indivíduos viajem de uma para outra, ok? Então é uma rede de cidades e dentro dessa cidade existe a interação entre os indivíduos que estão dentro dela. Para construir essa população para o nosso trabalho, a gente constrói uma Random Geometric Network, em que você basicamente distribui os nós num espaço bidimensional e conecta aqueles que estão mais próximos. Aí você popula esses nós com um número proporcional ao número de links. Então, quanto mais ligações cada cidade faz, mais indivíduos ela recebe no início. E depois a gente escreve os fluxos de indivíduos entre esses nós de maneira a manter a população definida aqui de forma estacionária, ok? Então, populações maiores vão ter mais fluxo de pessoas entre elas. Bom, e finalmente a modelagem das respostas comportamentais em si. E a gente está falando aqui no caso, por exemplo, de social distancing, distanciamento social, uso de equipamentos de proteção, medidas individuais que reduzem, na média, a chance de contágio de cada suscetível na população. Ok? A gente usou como base o modelo proposto nesse artigo aqui do Exin e outros autores, em que eles pegam a taxa de propagação beta e multiplicam por um fator A, onde esse fator é menor que 1, portanto, uma redução da chance de contágio. Mas esse fator A ele não é constante, ele é uma função dos dados da doença naquele lugar. Então, digamos, uma função da prevalência de infectados e de recuperados. E ele cria duas estratégias que ele chama de short e long term, curto e longo termo. A de curto termo, aqui embaixo, primeiro, ela assume o seguinte: você vai fazer esse A reduzir conforme aumenta o número de infectados, a fração de infectados. Então ainda tem um expoente K aqui, que é arbitrário, a gente controla, que quanto maior ele for, mais intensa é essa resposta. E tem o caso da estratégia long term, em que você inclui também o número de recuperados. Então, quanto maior for o número de infectados e recuperados, menor vai ser a chance de transmissão naquela população. Ok? Mostrando na prática a diferença entre essas duas, que é bastante grande até, é o seguinte: a curto prazo, a curto termo, é assim, acontece um pico de número de infectados e durante esse pico o fator A ele reduz, significando que aquela população está se protegendo. Mas conforme o pico diminui, o fator A também volta ao normal, de forma que a população lentamente alcança a imunidade de rebanho, ok? Já para a estratégia long term, reparem que o fator A ele sempre diminui, porque ele acompanha o número total de casos, inclusive os anteriores. Então, conforme o número aqui de casos registrados aumenta, esse fator vai diminuindo e ele fica assim para sempre. Um detalhe que eu vou falar depois dessa estratégia é que se esse A for manualmente resetado para 1, ou seja, você libera as condições de proteção da população, pode voltar a acontecer um novo surto. E finalmente, distinguindo entre estratégia global e local, bem, na global a gente faz com que toda a população siga uma única curva de proteção. O fator A aqui vai ser o mesmo para toda a população e baseado nas prevalências da população como um todo. Já na estratégia local, cada cidade vai acompanhar seu próprio número de infectados e recuperados e vai adotar o seu próprio fator de proteção ao longo do tempo. Então, combinando a estratégia de long term, short term, com a de global e local, a gente tem 4 possíveis estratégias nesse modelo. Vou deixar aqui para vocês verem os parâmetros, podem pausar depois caso queiram entender melhor os parâmetros do modelo, e vamos para o resultado do nosso trabalho. Muito bem, então, começando aqui comparando o resultado do nosso modelo com o resultado de um modelo uniforme, de um modelo constante, que é aquele que eu falei lá no começo, que costuma ser usado na ausência de dados, ok?
A gente mostra que esse nosso modelo, especificamente o long term em escala global, ele vai produzir resultados aqui diferentes, né? Essa cor aqui, ela representa o número de pessoas que foram infectadas até o final do processo. E na cidade onde começou a doença, reparem que o número é bastante grande, enquanto que nas cidades mais distantes esse número é menor. Já no caso uniforme, ele é bastante uniforme mesmo. Todas as cidades vão ter praticamente a mesma curva. Dá para ver a mesma coisa nesse gráfico aqui, ok? Em que a nossa estratégia ela tem uma prevalência que diminui conforme você se distancia do epicentro da doença. A gente considera que essa estratégia nossa, essa modelagem que a gente propôs, é mais realista do que o caso uniforme. Porque, de fato, na realidade, as histórias, os resultados do processo epidêmico não são uniformes na população. E agora a gente tenta responder essa pergunta de se é melhor ter uma estratégia local ou global. Ok? Se é que tem como responder essa questão. Começando aqui pela estratégia short term, que lembrando é quando a gente só acompanha o número de infectados, então a população volta ao normal depois que passou o pico. Nesse caso, a gente vê que é sempre melhor usar a estratégia local. Porque se você olhar nesses gráficos aqui, é tipo um custo-benefício. O eixo X é o custo, onde a gente varia aquele expoente K para gerar estratégias que são mais ou menos fortes. E sempre que você usa uma local, o benefício, ou seja, a redução no tamanho do pico de infectados, é sempre maior. Então a estratégia local sempre fica abaixo aqui, independente do custo. Então, para estratégias desse tipo em que é possível buscar a imunidade de rebanho somente pela infecção, é melhor cada cidade seguir a sua própria curva de proteção. Já no caso da estratégia long term, em que você mantém as medidas de restrição até que a doença basicamente seja extinta, não é o mesmo cenário. Então, no caso da global aqui, para as estratégias mais fracas, que estão mais para a esquerda, você tem um custo baixo, mas um benefício muito baixo. Você não consegue reduzir, de fato, na estratégia global. Ao contrário da local, em que você tem melhor. Mas se você se afasta do epicentro da doença, parece que a estratégia global começa a melhorar aqui. Se você olhar para essa curva, que vale para todos os nós da população, e para essa aqui que é a local. Então a global tem um benefício melhor para o mesmo custo. Mas não é só assim, porque na verdade se você começar a reforçar muito a intensidade da estratégia, você começa a segurar a doença só ao redor daquelas cidades ao redor do epicentro. De forma que na estratégia local, as cidades que estão distantes, elas não precisam fazer nada. Isso foi mais ou menos o que aconteceu no caso da MERS, em que havia um perigo de pandemia, mas a doença acabou ficando naquele lugar onde foi o epicentro. Ok? Então aí você vê que a curva local ela volta aqui a ter um benefício muito grande e um custo muito baixo. Mas isso sempre vai depender dos parâmetros da população e da doença. Nem sempre é possível instaurar uma estratégia tão forte quanto essa aqui. Então a conclusão é, para estratégias tipo long term, não é trivial a escolha entre local e global. Tem que ser analisado o caso da doença em questão. Ok? E falando bem brevemente aqui, a gente também adaptou a nossa estratégia LT, considerando que no final, quando a prevalência já é baixa, a gente libera as medidas de proteção. E o que acontece é que acontecem múltiplos picos, múltiplos surtos. Então, é só para lembrar que a estratégia long term deixa a população vulnerável, não alcança a imunidade de rebanho desse jeito. Então, precisaria de mais medidas, como vacinação e outras formas de combater a doença. Então, para as conclusões que a gente teve, bem, primeiramente que um modelo que incorpora as respostas comportamentais de forma dinâmica na propagação em metapopulações produz resultados mais realistas, produz resultados mais heterogêneos do que o modelo constante que costuma ser usado na literatura. A escolha entre estratégia local e global não é trivial e ela vai depender do caso, sendo sempre melhor a local no caso de estratégia short term, mas não necessariamente no caso de long term. Tem que se analisar o caso um por um. E as estratégias LT, a gente tem que lembrar que elas deixam o sistema vulnerável e passível de receber novas infecções caso as medidas sejam eliminadas. Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês. O trabalho já foi submetido para a revista Epidemics
e está sendo avaliado. Muito obrigado e entre em contato comigo.